Olá, seja muito bem-vindo em mais uma tarde no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou trazer para você alguns assuntos interessantes e relevantes para a gente aprimorar o conhecimento. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre os desafios da segurança pública. E entre nós, aqui nos estúdios, eu já estou com o delegado Fernando Bezerra, ele que é professor, mentor, ele tem uma atuação em conhecimento no processo penal, na legislação penal. Ele também é mestre em segurança pública e direitos humanos e autor de tantos livros jurídicos. Eu gostaria de dar essas boas-vindas. Seja muito acomodado aqui, com alegria, em trazer novos conhecimentos, porque nós vamos precisar saber sobre a segurança pública. Olá a todos, um prazer enorme. O prazer, na verdade, é meu de estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, a oportunidade de conversar um pouco com toda a sociedade, com todo mundo que nos acompanha, acerca de um tema complexo, mas extremamente empolgante, que é a segurança pública, né? Então, eu acredito que desse bate-papo, a gente vai trazer boas horas produtivas, né, acerca do que as pessoas podem fazer para se proteger, até mesmo a atuação dos órgãos e principalmente a minha atuação enquanto professor e delegado de polícia, ou seja, operando aí talvez duas vertentes que parecem ser opostas, mas que se imbricam, naturalmente se imbricam, porque é um professor com um olhar acadêmico, um olhar crítico sobre aquilo que ele opera cotidianamente, que é a segurança pública. Eu aproveito nesse momento já para fazer, porque eu vou aqui representar a sociedade, o público, e muitos não sabem com profundidade sobre o que é a segurança pública, a não ser até acontecer um incidente, até acontecer uma fatalidade, e a gente está se deparando com a questão da criminalidade. Então, como é que você vê a evolução da segurança pública no Estado? É uma pergunta muito importante, porque o dever constitucional acerca de segurança pública é realmente do Estado, né? É óbvio que toda a sociedade, todos nós temos um compromisso com a segurança pública, a própria Constituição nos convoca a esse compromisso, mas institucionalmente, enquanto poder público, a grande fatia de atuação na segurança pública é dos estados. Eu diria que nós passamos realmente por um momento que não é o mais satisfatório, porque nós sentimos a necessidade de intervenções vigorosas de segurança pública, nós sentimos até, de certa maneira, um pouco do déficit, da ausência de alguns profissionais, o que está sendo naturalmente reposto com um novo concurso que recentemente foi feito. Entretanto, essa carência natural que o Estado tem, não o Estado do Amazonas, mas a administração pública tem, por ser vamos dizer, uma fatia estatal muito cara. A segurança pública não é barata, nós sabemos disso. Operar a segurança pública não é barato, porque envolve um profissional qualificado, envolve aparelho de viatura, não é qualquer viatura, tem que ser uma viaturas de várias espécies. Nós temos também prédios públicos empregados nisso e a grande capilaridade, porque imaginemos que é um órgão que não pode faltar em nenhum lugar. Nós temos esse órgão maciçamente na capital, mas temos que tê-lo também no interior do estado. Então, assim, é um desafio operar a segurança pública, sem dúvida nenhuma, mas nós temos tido alguns resultados muito importantes, nós temos tido alguns resultados muito interessantes, que são, essencialmente, no que tange a apreensão de drogas, redução de número de homicídios, redução de crimes patrimoniais. Então, a gente tem intervenções vinculadas aos grupos vulneráveis também, como, por exemplo, na violência doméstica, redução de taxas de violência doméstica. Isso é um ponto. O delegado de polícia, o doutor Fernando, ele trouxe um ponto importante. Ter a capacidade para atender esse volume, que só aumenta, ter estrutura adequada e também profissionais qualificados. É um conjunto, de 3 frentes aí pontuadas aqui. E aí, você trouxe uma inquietação. Os números, de violência doméstica só têm aumentado. E a gente precisa ser responsável, que aí eu falo como mulher, e falo aqui como uma representatividade. Como lidar com esses casos, com uma orientação mesmo nas questões jurídicas? Perfeito. Não é fácil o enfrentamento acerca da violência doméstica, né? E nós não podemos também colocá-lo na veia ou na vala comum de se lidar, como se lida com o crime comum, vamos dizer assim. Nós precisamos entender que se trata, de fato, de uma criminalidade diferente, especial. Por quê?
Em geral, o crime que nos aflige no cotidiano, como o roubo, o furto, o homicídio, o tráfico de drogas, eles não estão tão próximos assim de nós. De fato, não são crimes tão próximos de nós. São crimes que estão no ponto de ônibus, são lugares que nós frequentamos, mas a violência doméstica ela está ao seu lado. Muitas vezes dorme na mesma cama e no mesmo quarto que você. E esse é o grande diferencial. Não dá para se lidar com as intervenções de segurança pública tradicionais para se combater ou pelo menos atenuar a violência doméstica. É necessário que partamos para intervenções mais qualificadas. Porque, veja bem, muitas vezes, para resolver um problema de uma incidência de furto numa área, o deslocamento de viaturas para aquele local, para aquela mancha criminal, já funcionaria significativamente. As intervenções de busca e apreensão, as intervenções de prisão que a polícia realiza, já funcionaria naturalmente. Mas e no caso da violência doméstica? O deslocamento de uma viatura vai funcionar? Não, tão somente isso? Claro que não. É preciso, além da intervenção policialesca, a gente ter também uma outra rede, uma rede multidisciplinar, um apoio e um acompanhamento para essa mulher, que ela também precisa se emancipar. Ela precisa entender que tem que sair daquele ciclo de violência, entender que a violência lhe aflige, está dentro da casa, e que ela não precisa necessariamente ser refém daquilo. Então, a violência doméstica perpassa, o combate, melhor dito, a violência doméstica perpassa por uma conscientização. E não apenas por uma intervenção policial. Então, claro que os outros crimes também vão precisar dessa conscientização, de outras intervenções estatais, a educação conjunta. Entretanto, na violência doméstica, isso é muito mais pujante. Haja vista, a mulher ela precisa entender o seu papel, entender que ela pode se colocar fora desse ciclo de violência e entender que os caminhos que ela pode percorrer longe, autonomamente, são também possíveis. É claro que as mulheres, muitas vezes, estão presas a um núcleo familiar que ela entende que ela não pode se soltar justamente porque ela tem uma interdependência. Ela acaba tendo uma dependência econômica, ela acaba tendo uma dependência cultural. Muitas vezes aquela pessoa com quem ela está é alguém que sua família a obrigou e a coagiu há muito tempo. Eu diria que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porém, a gente precisa considerar que a mulher não fique sujeita a essa violência, e que ela tem recursos, ela tem órgãos e tem profissionais a qual podem, assim, ajudá-la a sair desse momento opressor, e até de escravidão por conta de uma situação. Sem Outro dúvida. ponto, delegado, porque hoje, obviamente, todas as pautas não vão ser possíveis, mas algumas são preocupantes. A violência da mulher é uma e a violência nas escolas. É um outro ponto importante. Eu acho que acabam se tocando, porque a violência na escola acaba sendo o reflexo do que a criança enxerga em casa. Então, a criança que vê um pai violento, um pai agressor, ela vai repetir essas ações naturalmente. Por quê? Porque é o exemplo. É o exemplo que arrasta, é o exemplo que ensina. Então, aquela criança que vê seu pai agredir sua mãe, que vê seu pai agredir os familiares, que não tem um harmonioso encontro de domingo de família, é óbvio que essa criança vai repetir, reiterar esse círculo de violência. Então, essas violências intrafamiliares, essas violências que abrangem e atacam aí núcleos, vamos dizer, de grupos vulneráveis da sociedade, vulnerável não no sentido pejorativo, mas muito mais no sentido de que necessita de acolhimento, como as mulheres, como os menores de idade. Essas violências que são perpetradas nesse círculo precisam de um olhar diferenciado das autoridades públicas. Eu, enquanto delegado de polícia, posso avaliar esse cenário não apenas como um protagonista da operação da segurança pública, mas principalmente como alguém que enxerga metonimicamente a segurança pública. Haja vista, eu consigo trazer simultaneamente a função de delegado e de professor, de estudioso da segurança pública. Aproveitando essa oportunidade, delegado, quais têm sido esses aprendizados? Porque uma coisa é o
o aluno que estuda o curso de Direito, mas não vive aquela realidade. Quando ele vai em campo, que eu acredito que foi muito da sua experiência, vai em campo e se depara com aquilo que passa a ser a responsabilidade dele como um profissional, né? Nessa sua caminhada, nessa sua responsabilidade, quais têm sido esses principais aprendizados? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender uma coisa. Todo mundo pode falar de segurança pública porque todo mundo vivencia a segurança pública. Ou pelo menos anseia por segurança pública. Muito natural, né? Do pedreiro ao doutor em química. Todos vão estar, de certa maneira, né, imbuídos ali no anseio de segurança pública. É óbvio que o sociólogo vai ter um olhar crítico importante sobre a segurança pública e precisamos ouvi-lo. É óbvio que o operador do direito vai ter um olhar crítico sobre a segurança pública e precisamos ouvi-lo também. Mas quando nós operamos a segurança pública, nós, além do olhar crítico, o olhar, vamos dizer, acadêmico, científico, nós também temos o olhar empírico. E nós não podemos negar que essa vertente também é importante. Aquele sentimento do feeling policial é muito importante. E aí, veja, o que eu penso que nós precisamos fazer muito na segurança pública é talvez ouvir mais esses profissionais de segurança pública. Profissionais que estão aflitos por conta de condições melhores de trabalho, né? Profissionais que estão submetidos a jornadas muito vigorosas. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas. A saúde psicológica do servidor de segurança pública hoje é algo que nos preocupa muito. Taxas de suicídio têm aumentado severamente em todos os níveis, nos níveis de comando, nos níveis de operação. Então, isso tudo precisa ser bem enxergado pelo Estado, exatamente porque aquele profissional é quem vai estar aonde? Na rua, servindo a população, trazendo segurança à população, e a intervenção de alguém que não está bem, que não está sadio, que não está em conformidade com a sua saúde mental, pode interferir decisivamente numa abordagem, pode declinar a uma abordagem com um resultado indesejado para a sociedade. Então, vejam, a gente precisa ouvir mais esses profissionais. E a partir do momento que nós ouvimos esses profissionais, nós carreamos a sua experiência. Olha, delegado, está trazendo aqui, né, num volume bem intenso de reflexões sobre a responsabilidade de decidir uma carreira, né, de ver os experimentos, né, e também ser sensível a lidar com as situações sociais, não apenas como um operador, né, mas como um cidadão que entende que cada contexto merece o seu cuidado, seja ele na violência doméstica, né, nos índices que acontecem hoje nas escolas, ou até mesmo situações vulneráveis, né, que se está de maneira a um furto, a um roubo ou qualquer outra situação. Isso que a senhora falou, só me permita fazer essa intervenção, é muito importante, porque olha só, num distrito policial, por exemplo, de bairro, um distrito tradicional, nós lidamos com essa coletânea de crimes ao mesmo tempo. É uma pessoa que foi vítima de uma violência, uma mulher vítima de violência doméstica, é uma criança que foi vítima de violência sexual intrafamiliar, é um transeunte que foi vítima de um roubo, é uma ocorrência de tráfico de drogas, é uma ocorrência de homicídio. Então, quer dizer, é um caldo de cultura propício para enlouquecer qualquer pessoa. Delegado, eu tenho que contar um pouco, porque nessa experiência a gente tem amigos, né? A gente convive. E nesse cuidado de perguntar, tá tudo bem? Como foi seu dia? Que é uma pergunta tão comum para outras profissões, eu me deparei com essa pergunta ao fazer a um colega, como foi seu dia? Mas na minha gentileza. E aí, lógico, né, de maneira bem, sem dificuldades integral, disse, você tem certeza que eu posso te contar como foi meu dia? Eu falei, já entendi, eu acho que você está precisando relaxar, né, e tranquilizar, porque o dia não foi fácil. Diante desses casos, de lidar numa delegacia com tantos crimes e a cabeça precisar de ajuda. Exatamente, e a cabeça precisando de ajuda. É isso que a gente precisa conhecer, entender e olhar diferenciado para esse servidor. Não é um servidor comum, sem qualquer demérito, obviamente, a qualquer outro funcionário público. Óbvio que todos vão ter as suas idiosincrasias, as suas especificidades. Qualquer serviço público tem a sua peculiaridade. Mas o servidor policial, ele está nesse véu de íris, né? Entre o limiar
da sobrevivência, porque não é da sua vida ali, é um ato de sobrevivência, e até mesmo a morte, ou até a necessidade de retirar a vida de alguém numa intervenção policial. Então esse servidor ele tem que estar muito bem. Se ele não estiver bem, se ele não estiver com a saúde mental adequada, ele pode, obviamente, cometer um equívoco, que pode custar a sua vida, pode custar a vida da pessoa que ele está abordando, pode custar a vida daquele que merecia ser preso, mas não necessariamente ser morto, né? Porque nós aqui também não vamos fazer o discurso de quanto mais morto, melhor, porque somos humanos, né? E temos que entender o quê? Temos que entender que a intervenção de segurança pública ela é necessária para frear, para bloquear. Se for da circunstância operacional a necessidade de ceifar uma vida, vai ter que ocorrer para salvar outras, mas nunca por um regozijo, né, pessoal. Então, a gente entende que são responsabilidades compartilhadas, né? Sem dúvida. A gente entende que o governo tem a sua responsabilidade, o cidadão também tem que assumir a sua, e os dois entram num consenso, cada um entregando aquilo que cabe no exercício da sua profissão, como qualquer outro, né? Um dentista, um médico, enfim, um professor, um contador, ele vai entrar dentro de um estatuto, ele vai responder por uma legislação, ele precisa tratar dentro de uma convenção ética. Então, nós estamos falando de vários contextos, mas nessa preocupação, né, da saúde mental, a gente entende que é preciso ter infraestrutura, é preciso ter cuidados, programas especiais para cuidar de quem cuida da gente, de quem cuida da nossa segurança, em casa e fora de casa. E é uma atuação, inclusive, de direitos humanos. O olhar dos direitos humanos não apenas para o que o policial faz, mas principalmente para quem está dentro das agências policiais. Então, acho que o que a gente tem que começar a se despertar é que a discussão sobre direitos humanos não apenas a partir do que o policial faz, né, dos reflexos da sua atuação na sociedade, mas principalmente dentro das instituições policiais. Como esse policial é tratado? Como o Estado assegura infraestrutura como um todo para esse indivíduo desenvolver sua atividade, né? Então, as instalações em que ele se encontra são adequadas. Nós aqui no Amazonas temos instalações bem avançadas, se formos comparar com o resto do Brasil, mas a gente ainda tem um déficit, né, quanto ao público interno, ou seja, quanto aos recursos humanos de segurança pública. Precisamos de mais policiais. Claro, ganhamos agora com o último concurso que foi feito, mas ainda precisamos de mais para atender essa demanda que só cresce, né? E o principal é que a gente precisa, na verdade, compartilhar um pouco, não apenas da nossa responsabilidade, mas do ônus da segurança pública. Veja, tudo acaba desaguando aonde? Numa delegacia de polícia. Todas as pessoas procuram delegacia de polícia. Se vocês vão ao shopping, por exemplo, e veem um preço mais caro em uma vitrine, qual é a primeira reação que o cidadão tem? Meu Deus, isso é um roubo! Né? Porque nós enxergamos muito à luz do direito penal as coisas, né? Nós entendemos. Se você encontrar uma barata, por exemplo, numa pizza que você comprar amanhã que for comer, o primeiro órgão que você vai pensar em chamar é a polícia. E não necessariamente todas as tarefas são de polícia, né? Nós vamos ter que compartilhar essas tarefas. É um ponto importante, viu, delegado? Quer dizer, tudo a gente quer chamar a polícia, né? Tudo a gente quer mas nem chamar tudo a é polícia. obrigação da polícia. É o vizinho que está com som alto, chama a polícia. É a briga de vizinho, de marido e mulher que, né, ninguém mete a colher, chama a polícia. E nessa história toda... É uma suspeita de um cidadão suspeito, chama a polícia. Chama a polícia. Parece que a polícia é onipresente, né? Mas sabe qual é essa questão? Eu costumo avaliar e costumo ponderar sob um outro ponto de vista. As pessoas criticam muito a falta de polícia, né? Dizem, olha, aqui falta polícia. Só que a gente não percebe que o órgão mais presente na vida do cidadão é a polícia. Eu desafio qualquer pessoa a procurar o PROCON, por exemplo, às 12 horas da noite. Talvez não encontre. Procurar a Secretaria de Meio Ambiente, não vai encontrar um plantão. Os únicos órgãos que ela vai ter de braços abertos para o acolhimento do cidadão é a polícia e a saúde pública. Quer dizer, a gente tem que entender que são órgãos que precisam estar em todos os lugares, sim,
mas nós também não temos essa capacidade de atender todas as circunstâncias. E muitas vezes, por essa falta de educação de cidadania, é uma ausência de educação de cidadania, em que a polícia é convocada para todas as intervenções, para tudo que é circunstância, para a briga do vizinho, para a desarmonia social, né? Para um sumiço de um gato, para uma circunstância nada a ver com o trabalho da polícia, isso acaba inchando a atuação policial. Eu costumo dizer isso porque hoje eu sou titular de um distrito policial de bairro. Já fui titular de uma especializada, que era de capturas, né? Uma especializada que era direcionada para o cumprimento de mandados de prisão, mas hoje retornei à atuação de bairro, atuação mais próxima do cidadão. Aquela atuação ali para resolver os problemas do cidadão. E eu lhes digo, mais de 90% da atuação da minha delegacia é para resolver problema de casal, problema de vizinho, sabe? O que a gente até nominou de cachimblema, cachaça, chifre e problema, sabe? Nós até nominamos dessa forma. E veja, isso ocupa o tempo policial. É um servidor policial direcionado para aquilo. É porque eu entendo que ele precisa ir averiguar até ter certeza que não compete a sua, né? Claro. Então, veja, perdeu tempo. É um servidor policial que já faz o atendimento. 2 que são deslocados para chamar e convocar a outra parte para se conhecer e averiguar a situação. É um servidor que vai atermar, que é o escrivão de polícia, que vai atermar aquilo tudo. E uma autoridade pública, o delegado de polícia, autoridade policial, 5 pessoas, porque o delegado vai ter que deliberar aquela situação ali, vai ter que tomar um posicionamento, vai dizer o que pode ou não ir para o Poder Judiciário, o que tem carga criminal que necessite da intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, 5 profissionais altamente qualificados que estão direcionados para resolver um problema de cidadania, que outros órgãos poderiam naturalmente atuar. E esse tipo de ocorrência acaba ocupando o tempo da polícia. Sabe aquela história que nós tínhamos até pouco tempo, que entupíamos o 190, que é o órgão de emergência, o número de emergência da Polícia Militar, com trotes? Né? Acho que aqui no Amazonas já tivemos essa realidade, as pessoas passavam trotes, chamando os órgãos de polícia. Aquela realidade hoje é uma realidade, digamos assim, não mais dos trotes, mas sim do inchaço de atendimentos, vamos dizer, de perfil que não necessariamente são criminais e que exijam a intervenção qualificada da polícia, que poderiam passar por um outro filtro, um filtro que acomodasse melhor esse tipo de ocorrência e enxugasse mais a intervenção policial para que ela se debruçasse sobre aquilo que realmente importa para a operação policial, que são os graves casos que nós temos de crimes. Delegado, o nosso tempo é curto, mas a riqueza é grande de tê-lo aqui conosco, nos trazendo esse despertar, né? O quanto nós precisamos também colaborar. Aí eu falo como cidadão. Vamos ligar menos para os casos que a gente precisa resolver na tratativa familiar e também apoiar a polícia nos casos efetivos, né? Diante de algo que é realmente relacionado à criminalidade. Precisamos assumir esse compromisso e ouvi-lo assim, né? E também entender que esse número, né, altíssimo para esses casos, também é convocar os demais órgãos que podem somar junto com a segurança pública nessa escalada de fazer a sociedade conviver melhor com a educação. A educação sempre vai promover o bom diálogo, a boa convivência, né? Então, que todos nós possamos, porque a instituição também faz parte nessa colaboração. Como é um programa que é Conexão Diálogo e é, né, nesse cunho educacional, a Faculdade Boas Novas, Direito é um dos cursos e eu aproveito essa oportunidade. Para quem escolhe, né, o direito como curso e vem com essa riqueza de experiências, que fatores foram decisivos para então escolher? E hoje a gente vê aqui, né, uma gama de experiência que seria enriquecedora para mais horas de programa. Mas para quem escolhe o direito, o que, de fato, decidir numa caminhada como carreira? A segurança pública é o melhor caminho? Eu acho que sim, acho que eu fiz a aposta correta da minha vida, né? Sou extremamente grato por exercer a função de delegado de polícia. Tenho a oportunidade de conversar diretamente com os jovens que pretendem a carreira jurídica, afinal também leciono nas faculdades de Direito, e acho que o direito acabou me escolhendo pelo desejo de ser delegado de polícia.
Então, antes de querer fazer direito, eu decidi ser delegado de polícia. E fui pesquisar o que eu precisava para ser delegado. E vi que a exigência era o bacharelado em Direito. Então, eu procurei fazer Direito exatamente porque sonhei na infância ser delegado de polícia. Me deparei com uma situação no interior da Bahia, sou do interior da Bahia, né? Nasci no interior da Bahia, e me deparei com uma situação na feira da cidade, em que duas autoridades da cidade estavam brigando na feira, porque vocês imaginam que a feira da cidade, a feira e a praça da cidade equivalem ao que o Shopping Manauara representa. O local de encontro de toda a sociedade, né? Durante o dia, durante o período matutino e vespertino, é a feira, que todo mundo se encontra na feira. E no período noturno é a praça, né? Então, principalmente no interior do Nordeste, se tem esse costume. E aí, vi duas autoridades ali brigando, estavam bem na minha frente, chegou uma terceira pessoa, autoridade policial, que era o delegado de polícia da cidade, e resolveu aquela querela de uma forma extremamente pacífica, harmoniosa, e a partir daquele momento eu me enxerguei naquela personagem e disse, tá aí, eu queria ser esse cara aí que chegou aqui e resolveu o conflito, né? E me inspirei ali naquela autoridade, naquele delegado da cidade na época, não sei nem sequer quem era ele, e nunca tive contato, inclusive, né? Na verdade, é uma memória longínqua de infância. E cresci com aquele desejo, né? Me inspirei naquela circunstância e desejei ser delegado de polícia. Comecei a pesquisar sobre a carreira e entendi que para ser delegado eu precisava fazer direito. Eu falei, bom, então se esse é o requisito, farei direito. E aí já fica o primeiro desafio, né? Quem quer ser delegado de polícia, especificamente delegado de polícia, precisa fazer direito. Para as outras carreiras da segurança pública, qualquer nível superior, né? Qualquer nível superior. Mas eu convoco a todos que façam direito, até porque, para que você tenha uma mais satisfatória comunicação com esse ambiente, porque sua ação policial vai acabar desaguando ou num direito ou num dever. Então você precisa compreender essa sistemática da relação jurídica. Aí, o mais interessante, depois que me tornei bacharel em Direito, decidi prestar concurso. E o concurso para delegado de polícia, ele é pulverizado em 27 entes federativos, porque temos polícias civis em todos os estados, e ainda a da União, que é a Polícia Federal. Então, eu comecei a fazer concurso em vários estados e acabei logrando êxito em alguns. E, até interessante falar isso aqui, fui escolhido por Deus para vir para cá. Eu digo isso, sabe por quê? Tem um fato interessante que marcou a minha trajetória no concurso do Amazonas. Eu já estava aprovado em outros 2 certames no Brasil, naquele momento em outros 2. E quando eu vim fazer a prova aqui, ocorreu uma coincidência que eu relaciono a uma intervenção divina. Foi uma decisão dele de eu vir para cá antes mesmo da minha decisão. Quando eu vim para fazer a prova, na primeira fase, eu conhecia um amigo que residia aqui em Manaus e que me deu até um abrigo quando eu vim, porque concurseiro são vacas magras, né? Concurseiros são vacas magras, e eu consegui ficar um tempo na casa dele para diminuir as despesas de viagem, né? E de estadia. E ele me levou em Presidente Figueiredo. Ao chegar em Presidente Figueiredo, eu acabei fazendo uma pergunta para ele sobre a cor do Rio Negro. E essa pergunta caiu na minha prova, com a explicação dele. E durante a prova, incrível que pareça, eu acabei respondendo as questões que eu tinha lecionado um dia antes em Salvador, quando eu estava ministrando aula em um cursinho em Salvador. Quer dizer, foram intervenções importantes que me fizeram acreditar que o meu lugar era o Amazonas. Que delícia, olha só, o Amazonas recebendo, né, essa propriedade como delegado, Fernando, que atua nesse exercício cidadão responsável e nessa escolha, eu diria, fez a melhor escolha. Mas tem tantos caminhos para você fazer aí a sua escolha, então, a partir dessa discussão e desse diálogo, que você tenha sido impactado sobre o tema tão importante que é os desafios, obrigada, delegado, os desafios da segurança pública, né? Então, para você que gostou desse programa, o Conexão e Diálogo, e quer nos ver numa próxima oportunidade, já nos segue aí nas redes sociais, no Conexão
e Diálogo FBN e acompanhe aí toda a programação dos episódios, os bastidores e tudo aquilo que nós fomos aqui em programação especial feita com muito carinho para você, em uma oportunidade de ampliar o conhecimento e aprimorar ainda mais as suas decisões. E lembre-se bem, basta uma conversa e tudo se define na sua carreira profissional.